Nosso analista também está chegando com a gente, direto do Rio de Janeiro, para falar sobre esses apoios buscados por ambos os lados às vésperas do segundo turno. Felipe, boa noite, bem-vindo, bom falar com você também aqui no Expresso. São nomes que já estavam com Bolsonaro na campanha para o primeiro turno. No caso de Arthur Lira, mais esperado, do que todos, mas a gente lembra no caso de Caiado, houve um rompimento na época da pandemia, um rompimento forte com o presidente Bolsonaro. Boa noite, Roberta. Sempre um prazer. Boa noite a todos. O Ronaldo Caiado sempre atuou no campo do centro para a direita, né? Muitas vezes chamado de centro-direita, às vezes de direita, e pela esquerda, muitas vezes até de extrema-direita, embora o Jair Bolsonaro hoje incorpore essa figura, principalmente para quem está desse lado do campo ideológico. Era natural que ele apoiasse o Bolsonaro, porque ele falava também para muitos eleitores em Goiás que apoiam o presidente da República. E ele percebeu e se alinhou ao governo também. E como governador, também tinha que manter uma relação institucional com o governo federal, para ter ali aquela velha troca de favores que acontece. Então, eles já eram muito próximos. Aliás, quando o Sérgio Moro, inclusive, foi para a União Brasil, saindo de uma campanha a presidente que foi interrompida ali no partido Podemos, houve uma iniciativa dentro da União Brasil do Ronaldo Caiado em Goiás e do ACM Neto na Bahia, para evitar que o Moro fosse candidato a presidente pela União Brasil, justamente porque o Moro era muito atacado pelos petistas e pelos bolsonaristas. O ACM Neto não queria se ligar ao Moro porque existe um eleitorado lulista na Bahia e o Caiado não queria se ligar por causa do eleitorado bolsonarista. Agora, os principais apoios de governadores para o Jair Bolsonaro nesse segundo turno são os daqui do Sudeste, são os 3 maiores colégios eleitorais, Minas Gerais com Romeu Zema, São Paulo, Rodrigo Garcia e Rio de Janeiro aqui com Cláudio Castro. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, já era aliado do Jair Bolsonaro, falou ali em reformas, algumas inclusive que não foram feitas ao longo desse governo, como a tributária e administrativa. O Felipe Moura Brasil volta com a gente falando sobre outros assuntos também das campanhas ainda ao longo do Expresso. Valeu, Felipe, obrigada.